Então vamos lá, continuando nossa série, nós vamos encerrar essa primeira parte da série Igreja, no que cremos, quem somos, o que fazemos, no domingo que vem. Domingo que vem nós vamos fazer a última mensagem sobre essa série. Vamos encerrar a primeira parte, depois vamos abordar alguns outros temas, depois voltamos para falar quem somos e o que fazemos. Hoje, apesar de falar sobre igreja, tem a ver com o que somos e tem a ver com o que fazemos, mas a ideia da mensagem de hoje é trabalhar a igreja na ideia aqui do que cremos, o que nós cremos que é ser igreja, o que nós queremos com relação ao Espírito Santo e à igreja. E eu quero basear parte dessa mensagem também no texto de Efésios, texto que nós já estudamos, mas é sempre bom visitá-lo. Efésios 2, 19 a 22, que diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O que é ser igreja? E o que é ter o Espírito Santo? Até aqui, nessa série, nós já vemos da onde nós tiramos, qual é a base doutrinária, da onde nós tiramos as verdades que nós seguimos, que é da revelação e das Escrituras Sagradas. Ela é o fundamento da nossa fé, da onde nós tiramos todas as verdades. E elas, as Sagradas Escrituras, nos revelam quem Deus é. Nós conversamos aqui que Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Refletimos um pouco sobre a obra de Deus, um Deus que criou todas as coisas, que formou todas as coisas, que criou o universo, que não só cria todas as coisas e deixou o seu bel prazer, mas pelo contrário, Deus cria, sustenta e governa todas as coisas, tudo está debaixo do seu controle. Também falamos sobre a queda, sobre o pecado, a morte que entrou no mundo por conta do pecado do primeiro ser humano, Adão, e as consequências dessa queda. Mas falamos também da salvação em Cristo, que Jesus nos oferece graça através da sua morte na cruz, que tomou o nosso lugar, que nos substituiu. Ele levou sobre si o nosso castigo, as nossas dores estavam sobre ele naquela cruz, e por Cristo nós temos esperança da vida eterna. E uma vez que nós recebemos essa salvação, nós falamos no domingo passado, nós estamos então num processo chamado santificação. Nós estamos então possuídos na nova vida de Cristo, da regeneração. Somos convidados pelo próprio Senhor. Aliás, o texto que nós lemos semana passada diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Somos convidados pelo Senhor a andarmos em santidade, a andarmos em uma nova postura, em novidade de vida, como a Bíblia diz. E essa postura tem que ter de acordo com aquilo que Deus ordenou, com os seus mandamentos, com a sua palavra. E dentro dessas ordenanças, Deus nos dá o seu Espírito para que nós possamos cumprir, porque a graça, ela nos transforma e ela também nos capacita, através da pessoa do Espírito Santo, a conseguirmos cumprir aquilo que é exigido de nós, o que antes era impossível por conta do pecado. E também o texto bíblico nos orienta a congregarmos como igreja, como família de Deus. Então, nós estamos reunidos aqui não só para aprender, nós estamos reunidos aqui não só para passar um tempo, ou para se entreter com algum tipo de louvor, e de uma palavra bonita, e vamos passar o domingo. Eu poderia estar assistindo Faustão, não, melhor ir para a igreja. Nem existe mais Faustão, né? Enfim, poderia estar assistindo qualquer outra coisa, mas não, vamos para a igreja, vamos vir entreter aqui com uma palavra. Não. O que nós fazemos aqui? Por que é importante congregarmos como igreja?
que é fazer parte dessa família de Deus, que é fundamentada sobre os profetas e apóstolos, que tem Jesus como pedra angular. O que é isso? O que é fazer parte da família de Deus? Primeiro nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Qual que é o papel do Espírito Santo nisso tudo? Então, o Espírito Santo, pessoa, obra, missão. O Espírito Santo é Deus. Isso é importantíssimo para nós estabelecermos como nós lidamos com o Espírito Santo. Nós precisamos primeiro entender que o Espírito Santo, ele é Deus, Deus pessoal. O texto de Atos diz assim: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia, e depois de vendida, ela não lhe pertencia, é uma pergunta de Pedro, ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Percebe que o texto fala que ele primeiro mentiu ao Espírito Santo e equipara o Espírito Santo aqui a Deus. Você não mentiu ao homem, mentiu ao Espírito Santo, e é a mesma coisa que mentir ao Espírito Santo, é a mesma coisa que mentir para Deus. Então o Espírito Santo, ele não é uma força impessoal, ele não é uma força da natureza. Por que a gente fala isso? Porque existem algumas religiões que acreditam nisso, que o Espírito Santo é só uma força, é um vento, é algo que vem e que vai. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, que age com vontade, poder e propósito. E o Espírito Santo, ele tem um papel principal na nossa vida, que a gente vai analisar já. Mas ele é uma pessoa, e como uma pessoa, ele precisa de um relacionamento comigo e com você. O Espírito Santo aplica a salvação. Vamos ver esses textos de João, de Tito. O texto de João diz: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então qual é o papel? O próprio Cristo está falando aqui. Qual que é o papel do Espírito Santo? Jesus está reunindo os seus discípulos, e ele está aqui naquela série de sermão que ele vai dar no final do livro de João, antes dele morrer, e ele está dando aquelas últimas orientações para os seus discípulos. Ele então promete a vinda do auxiliador, do Espírito Santo, conselheiro, consolador. E ele fala: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça ou do juízo. Ou seja, é ele que vai aplicar tudo aquilo que eu tenho falado para vocês. Jesus está ensinando os seus discípulos, está mostrando o caminho da salvação, mas é o Espírito Santo que vai aplicar essa salvação em nós. O texto de Tito diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que aplica, é ele que convence, regenera e transforma. O Packer diz que o Espírito torna Cristo real para nós. É mediante a ação do Espírito Santo. A gente já falou um pouco sobre isso na semana passada, mas é mediante a ação do Espírito Santo que eu consigo compreender de fato quem é Cristo e como que deve ser o meu relacionamento com Ele. É por isso que a mera leitura da Bíblia por si só, se não houver a iluminação do Espírito, se não houver essa ação de convencimento do Espírito, ela não vai produzir fruto. Por isso que tantas pessoas ao longo da história têm estudado esse livro, têm mergulhado aqui em questões científicas com relação à leitura do livro sagrado, mas não têm de fato um encontro com o Cristo vivo, porque eles não tiveram esse encontro pessoal com o Espírito que regenera, que transforma, que aplica a sua salvação em nós. Então essa é a figura do Espírito Santo. Ele é Deus, tanto quanto o Pai quanto o Filho, nós já falamos isso, e ele aplica essa salvação no nosso coração.
O Espírito Santo também habita e santifica a vida do crente. 1 Coríntios 6,19, vamos ler esse texto. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Ou seja, o Espírito Santo ele não só caminha com a gente, ele não é aquela força que vem, que está do nosso lado nos momentos difíceis, e ele vem, que vai, e pelo contrário, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo habita dentro de nós e que nós somos santuário do Espírito Santo. Ele vive na presença constante de Deus, sendo morada. O cristão deve viver na presença constante de Deus, porque ele é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo também santifica, Gálatas 5,16. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É o Espírito que forma em nós o caráter de Cristo, produzindo um fruto que glorifica o Pai, que testemunha ao mundo. Então, de acordo com aquilo que nós falamos já semana passada, existe uma parte que pertence a Deus, é Ele que inicia essa obra da santificação, e existe uma parte que é nossa. Nós precisamos fazer a nossa parte através dos meios de graça, da oração, da leitura bíblica e tudo mais. Mas essa parte que pertence a Deus é pelo Espírito, é Ele que vai gerar em nós o caráter de Cristo. E o Espírito Santo capacita e impulsiona a igreja. Atos 1,8 diz: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. O Espírito não foi dado apenas para nosso conforto, mas para a nossa capacitação missionária. Então, por que Cristo enviou o seu Espírito? Por que Cristo, quando subiu ao céu, e a promessa de Jesus era: eu não vou deixar vocês só, eu enviarei outro Consolador, só para nos consolar, só para quando a gente estiver desanimado, o Espírito Santo vai lá e nos ajuda e nos fortalece? Claro que Ele faz isso também, mas é só para isso? Não, certamente que não. O Espírito Santo, ele habita em nós, nos santifica, como nós falamos no slide passado, e ele também nos capacita a viver a obra missionária. O recebimento de poder do Espírito é para sermos testemunhas de Jesus. Atos 13, versículo 2 diz que disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo. A missão nasce no coração de Deus e é movida pelo Espírito. É Ele que nos impulsiona, Ele que está tentando nos empurrar todo dia para fazermos a obra de Deus, a obra missionária do Senhor. A missão não é principalmente uma atividade da igreja, mas é um atributo do próprio Deus. O Stott vai dizer isso. Então o Espírito Santo está em nós, nos impulsionando para viver essa obra missionária. E a igreja? Povo em missão. A igreja é o povo de Deus. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas de Deus. Nós, como igreja, somos o povo de Deus. O texto de Efésios, nós lemos no começo, diz que nós somos família de Deus. Não sei se você já parou para pensar na preciosidade que é isso. Você que tem Cristo Jesus no seu coração, que se entregou a Jesus, você faz parte da família de Deus. Você faz parte do povo de Deus, povo santo de Deus, nação eleita, como diz o texto de 1 Pedro. Mas por que nós fazemos parte desse povo? Para que nós fazemos? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. A identidade da igreja
Na identidade da igreja já está incluso a missão. Já está inclusa a ideia de sermos povo escolhido de Deus para anunciarmos. Nós nos reunimos aqui nesse lugar, não só para aprendermos mais, como eu já falei, não só para passarmos tempo, mas nos reunimos aqui nesse lugar para cuidarmos uns dos outros, para nos fortalecermos, para lapidarmos uns aos outros, para alcançar outros. Esse é o propósito principal de sermos igreja. A Bíblia vai falar que a igreja também é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo continua sua obra no mundo através da igreja. Somos seus pés, mãos e voz. A igreja, habitação e testemunho. Efésios 2, 22. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados. A gente já leu esse desse, mas é importante a gente ler de novo. Nele vocês também estão sendo edificados, juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Fazer parte da igreja é saber que eu sou a habitação de Deus. Deus habita em mim, através da pessoa do Espírito Santo. E Deus habita em mim também na comunhão com os irmãos. O texto, eu gosto muito de ver os detalhes do texto, e o texto, ele fala sempre no plural. Nele vocês. Nele vocês. Paulo está falando para aqueles irmãos, para os Efésios. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados. No plural. Vocês juntos são morada de Deus por seu Espírito. Deus habita no meio do seu povo para manifestar a sua presença ao mundo. É uma responsabilidade grande sermos igreja. Infelizmente nós vivemos numa época em que muitas igrejas têm escandalizado o nome do Senhor. É triste ver os noticiários e a gente não sabe tudo que é verdade, o que não é verdade, mas só de ter uma hipótese de uma suspeita de alguma coisa, de alguma igreja envolvida com uma fraude, por exemplo, fraude do INSS, é triste você ver o nome do Senhor sendo escandalizado justamente por aqueles, igreja, que deveria testemunhar, que deveria mostrar ao mundo que existe Deus, deveria mostrar ao mundo que existe graça. Mas nós estamos aqui para fazermos a nossa diferença, ainda que pequena, mas na cidade de Ourinhos, nós precisamos mostrar que existe sim igreja séria, que existe sim um povo aqui que é marcado pela presença de Deus, que existe sim um povo que aqui reunido tem em si a presença do verdadeiro Deus. Que em nós aqui, quando nós nos reunimos, e eu espero que você sinta isso, e mesmo que você não sinta, pela fé, você creia nisso. Nós reunidos aqui, somos morada, habitação do verdadeiro Deus, e mostramos e temos a responsabilidade de sermos uma comunidade testemunhal, uma comunidade que vai testemunhar ao mundo a ação desse Deus. Independente do que fazem lá, aquilo que nós fazemos aqui é mais importante. Atos 2:42 diz: a igreja primitiva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades, bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A minha oração é que, olhando esse modelo da igreja primitiva, de alguma maneira nós também possamos conquistar a simpatia do povo. Não porque nós aceitamos os pecados geral, não porque nós
usamos a moda deles, mas porque a alegria, sinceridade de coração, estavam unidos, tinham tudo em comum, cheios de temor. Enfim, o Espírito Santo se movia sobre essa igreja, seguindo esse modelo, que nós também possamos ser essa comunidade que testemunha Cristo, que as pessoas ao nosso redor possam olhar para nós e falar: olha, esse povo ali é diferente. Tem umas igrejas aqui que são mercenários, existem, mas tem uns camaradas ali que se reúnem no hotel que são diferentes. A minha oração é que isso seja verdade, que nós possamos conquistar mesmo de fato a simpatia do povo, não comprando, não fazendo mega evento, mas pelo nosso testemunho. É assim que eles conquistavam e é assim que tem que ser. A igreja vive em comunhão, cresce em santidade, testemunha ao mundo. A sua vida é em si, essa vida de santidade é em si um testemunho. Que assim seja para a Igreja Batista Conviver. A igreja é Cristo existindo em comunidade. Bonhoeffer vai falar isso. A igreja é Cristo existindo em comunidade. Se somos o corpo de Cristo, vivemos juntos. Quando vivemos juntos, comunicamos a verdade de Jesus. Terceira e última parte: o Espírito Santo e a missão da igreja. Tá, então temos o Espírito que vem para nos capacitar, para aplicar a sua salvação em nós, para nos impulsionar para a missão. Temos a igreja do Senhor, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, onde nós nos reunimos aqui como uma comunidade testemunhal, que testemunha de Jesus, que é o povo de Deus, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Como que a relação do Espírito e igreja se dá? É o Espírito Santo que forma a igreja. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. É o Espírito que forma a igreja. É o Espírito que nos batiza em um só corpo, reunindo diversidades em unidade. Para quê? Para a missão. O Espírito, então, com a sua sabedoria, multiforme sabedoria de Deus, ele reúne, então, a diversidade que é cada um de nós, como nós somos diferentes uns dos outros, como enxergamos muitas vezes algumas coisas diferentes, como entendemos algumas coisas diferentes, como agimos em alguns determinados pontos diferentes. E isso é graça de Deus, porque Deus nos reúne com toda essa diversidade, e mesmo diferentes, unidos pelo Espírito, movidos pelo Espírito, juntos nós fazemos a missão, e precisamos fazer essa missão. O Espírito é que envia a igreja. Atos 13, 2 a 4. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, puseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. É o Espírito Santo que envia a igreja. A igreja não é apenas reunida aos domingos, ela é enviada ao mundo pelo mesmo Espírito que nos formou, que a formou. Então o Espírito Santo se revela a nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos reúne como povo de Deus, como família de Deus, como corpo de Cristo aqui na terra. Mas ele nos reúne para que juntos nós possamos crescer, nos fortalecer, aprender e possamos compartilhar desse amor, dessa graça ao mundo. O Espírito Santo nos envia enquanto igreja. E o Espírito Santo capacita, direciona e garante a missão. O Espírito Santo capacita com os dons. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então o Espírito Santo capacita com dons para edificar a igreja e alcançar as pessoas. Ele então, nessa diversidade que somos nós, cada um de nós juntos, o Espírito Santo então concede para um dom de ensino, para outro dom de fé, para outros dom de curar,
para outros dons da administração, da liderança, e juntos todos nós vamos edificar a igreja, vamos crescer enquanto igreja e vamos alcançar outros.Esse é o papel que o Espírito Santo espera de nós. O Espírito Santo também, ele deve direcionar os caminhos da igreja. Atos 16, 6 e 7 diz: Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, um detalhe aqui, que aqui nós estamos falando de Paulo, o apóstolo Paulo. E ele tem o discernimento e a sabedoria de falar: não, o Espírito me impediu. Nós, talvez, a gente fala: não, eu não consegui pregar para o fulano, mas foi o Espírito que me impediu. Às vezes não é o Espírito que está te impedindo, às vezes é só falta de coragem mesmo. Uma coisa é Paulo, que tem o homem cheio do Espírito Santo, tem a sabedoria e a capacidade por Deus para entender quando o Espírito Santo fala: não vai lá, vai para cá. Outra coisa somos nós. Que Deus nos use mesmo para testemunhar dessa graça com coragem, porque era assim que Paulo fazia, é assim que a igreja sempre faz. O Espírito Santo deve direcionar. A ideia de que o Espírito Santo nos guia em todas as coisas, e o Espírito Santo é quem garante. Então, por mais que a gente possa também, por outro lado, se esforçar e entender os melhores métodos, como tem que funcionar a missão, e pregar, e fazer isso, fazer aquilo, fazer conferência, fazer não sei o quê, e a gente pode fazer de tudo, mas é a ação do Espírito Santo que garante o avanço da missão. A missão só não depende da nossa força, não que a gente não tenha que se esforçar, claro que a gente tem que se esforçar, mas a missão, sobretudo, depende do poder de Deus, né? Receberão poder, Atos 1:8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, pelo poder do Espírito é que o nosso testemunho vai ser eficaz, a pregação da palavra vai ser eficaz, até porque é o Espírito que convence. Davi Bosch vai falar que a missão é a participação do povo de Deus. A missão é a participação do povo de Deus na ação de Deus no mundo. Deus tem, a gente já falou isso quando estávamos refletindo no livro de Jonas. Deus está em missão. Deus está fazendo algo, aliás, Ele não para. Ele tem a sua obra para fazer. E nós podemos ser cooperadores de Deus. E podemos nos envolver, participar dessa ação que Deus já está fazendo. Esse é um convite para nós, e que privilégio podemos participar disso. Os dons não são para status espirituais, são para edificar a igreja e alcançar as pessoas para Cristo. E aí, deixa eu dar só uma pausa pequena aqui. É fácil, e aí muitas outras pessoas podem confundir a ideia de que alguma pessoa tem alguma capacitação de Deus, principalmente se é algo sobrenatural, visível, e de alguma maneira usar isso como uma mercadoria, como algo para se vender, como se a pessoa fosse mais espiritual que a outra, porque ele tem o dom de ensino, ou o dom de línguas, ou o dom de curar, ou qualquer outro tipo de dom. Mas nós precisamos entender que os dons que Deus nos dá espirituais não são para status, não são para as pessoas olharem e falar: olha lá o Júnior, olha que homem de Deus que ele é, e vamos lá atrás dele. Pelo contrário, é para nos fortalecer em Cristo, para edificar cada um sabendo do seu lugar, cada um entendendo a sua missão e cumprir a missão de Deus. Nós não devemos e não precisamos procurar esses status, esse tipo de status espiritual, como se algo fosse separado. Não, agora a gente vai orar, agora só os irmãos que têm o Espírito, ou os irmãos que têm aquele dom aflorado, que têm a sensibilidade do Espírito, essa vai ser a oração, só eles aqui podem orar, como se fosse uma espécie de classe. Não é assim que a igreja funciona. Aliás, a igreja funciona em unidade.
E é na unidade, nessa diversidade de dons, é que a obra, a missão, ela é realizada. Tudo bem? Ok? Quem sabe mais para frente, não já, mas mais para frente eu vou fazer uma série sobre dons, para a gente entender um pouquinho melhor, porque isso é algo que confunde muito. A gente tem estudado isso nos grupos pequenos, né? Se eu não me engano, isso foi na semana passada, na retrasada, nós confundimos o dom de fé na semana retrasada. O dom, a fé salvadora, né? A fé que nos garante salvação, com o dom de fé. Porque por conta de ensinos errados. E aí a gente tem que tentar de alguma maneira corrigir enquanto igreja aqui, enquanto nós nos reunimos, porque é o acesso que as pessoas têm muitas vezes pela internet, pela televisão, que é o que está sendo vendido por aí. É o que se vende, porque quem não quer ter um status? Fala, olha aqui, vem até mim, que eu vou fazer a minha oração, Valmir, eu vou fazer a oração, e agora que é a minha oração, porque eu tenho o dom da oração, sei lá o quê, e aí com a minha oração você vai ser curado, você vai ser transformado, você vai ser libertado, você vai ser... Sendo que essa é uma ação conjunta da igreja, de pregar o evangelho, de trazer salvação, de trazer transformação para a vida. Não reside numa única pessoa, reside na igreja, na ação do Espírito Santo. Tudo bem? Ok? Vamos para a aplicação. Você tem o Espírito? Então você tem uma missão. Qual a sua relação com o Espírito? Não está aqui, mas qual é a sua relação com o Espírito Santo? Sua vida testemunha de Jesus? Se nós temos essa missão e somos uma comunidade testemunhal, a sua vida dentro desse corpo, desse contexto, tem testemunhado para Jesus, no seu trabalho, na sua vizinhança, no lugar com as pessoas que você convive? É um bom testemunho de Jesus? Ou as pessoas olham para você e falam, Deus me livre, aquele doido lá, olha a maneira como ele trata a esposa dele, eu que não quero, hein? Olha a maneira como ele trata os filhos, olha a maneira como ele faz aquilo, olha como ele desvia aqui, olha como ele suja as coisas. Como tem sido a nossa vida de testemunho a Cristo? Você está envolvido na vida da igreja? Aqui não é só, eu tenho um ministério, eu tenho uma liderança, eu tenho um crachá de membro, e estar envolvido na vida da igreja é amar a igreja, é orar pela igreja, é se envolver, é estar disposto, é se sacrificar, é de fato estar envolvido naquilo que a igreja está fazendo, pensando e executando, na missão, enfim. Você está usando os seus dons? Se fosse para fazer uma prova aí, a maioria de nós ia falar, quais são os seus dons? A maioria de nós talvez nem saberia. Mas como o nosso coração está disposto? Qual é a disposição do nosso coração se tivesse que servir em algo? Eu não sei qual dom que eu tenho, pastor, mas eu queria fazer tal coisa. Eu queria me empenhar em tal serviço, eu queria visitar fulano, eu estou sentindo falta do irmão que vinha aqui e não está vindo, e eu estou sentindo no coração, vou lá orar com ele. Pô, claro que pode. Mas não sei se eu tenho o dom da oração. Não tem dom, irmão. Vai, se dispõe a fazer. Você está disponível, que essa é a ideia. Se dispõe a fazer aquilo que Deus colocar no seu coração, seja útil na vida da igreja. Conclusão. O Espírito Santo nos salva, habita em nós, nos transforma e faz algo mais. Ele nos envia. A igreja não é um fim em si mesma. Ela existe para a glória de Deus no mundo. Então, queridos, que nós sejamos aqui, Igreja Batista Conviver, eu e você juntos, possamos ser uma igreja cheia do Espírito, uma igreja comprometida com a verdade e uma igreja apaixonada pela missão. Amém. Vamos orar, irmão?